Amigas, amigos, olá! O México é uma região violenta nas últimas décadas, nos últimos anos. Essa violência está relacionada com um patético conceito veiculado pelos Estados Unidos desde a Segunda Guerra Mundial, a chamada Guerra às Drogas. Esse conceito é tão patético quanto assassino, porque primeiro ele é péssimo no combate às drogas propriamente. Segundo, ele é ótimo no desenvolvimento do crime organizado, principalmente fora do território dos Estados Unidos, em outros países, principalmente na América Latina. É dentro desse contexto que nós tivemos um episódio dantesco se desenrolando ao longo do ano passado e que veio à tona em março de 2025 no México. Esse episódio dantesco aconteceu, e segundo o nosso mapinha, no estado de Jalisco. Aqui estão destacados os estados mexicanos. Em Jalisco teria acontecido o quê? A manchete da BBC News Brasil nos coloca chocantes descobertas em local de recrutamento e extermínio do cartel do México. O Rancho Izaguirre. É um rancho, seria uma área como uma chácara, como um sítio. Temos aqui uma foto aérea do Rancho Izaguirre. E o que foi encontrado no Rancho Izaguirre no ano passado e principalmente agora em março de 2025? A reportagem nos trouxe uma lista de nomes que podem ser de pessoas que foram vitimadas no Rancho Izaguirre. E mais, nesse mesmo rancho, os investigadores encontraram, entre outros, centenas de pares de sapatos. Por que há pares de sapatos e não há as pessoas donas dos sapatos? Por que há pares de sapatos e há restos carbonizados de pessoas que foram encontrados em covas rasas no Rancho Izaguirre? Então isso remete a um problema de alta gravidade no México, o problema do crime organizado, como ele se enraiza na sociedade mexicana na atualidade, em termos institucionais e em termos culturais. É o que nós vamos tentar averiguar a partir de agora. E esse fenômeno, que é bastante complexo no México, talvez possa ser melhor entendido a partir deste episódio dantesco e em uma linha do tempo, em uma cronologia dos eventos nos quais nós vamos tentar traçar quais são os principais eventos, né, que vão desembocar no Rancho Izaguirre, e vamos analisar estes eventos. Primeiramente, os cartéis da droga do México. Eu coloquei aqui para vocês um mapa que mostra alguns dos principais cartéis. O mapa tem intitulado Cartéis em Atividade em 2024, mas ele não está muito atual não, tá certo? Então, eu destacaria principalmente ali no norte o cartel de Sinaloa e o cartel Juárez. Chama-se Juárez pela cidade Juárez, que faz fronteira com os Estados Unidos. Temos ali no Golfo do México o Cartel do Golfo, e temos na região do estado de Jalisco, entre outras regiões do México, em azulzinho, o Nova Geração de Jalisco, que usa a sigla CJNG, Cartel Nova Geração de Jalisco, né, como um cartel atuante nesta área onde houve o episódio. Começando a nossa linha do tempo, esses episódios remontam a setembro de 2024. Ao longo do ano de 2024, havia então o Rancho Izaguirre e com essas práticas criminosas dentro do rancho. Mas em setembro de 2024 foi feita uma operação policial. Essa operação policial resultou na prisão de 10 pessoas. 2 pessoas que estavam no Rancho Izaguirre foram libertadas e houve uma vítima fatal. E o que mais foi investigado pelas autoridades locais, pelo policiamento local? Nada, mais absolutamente nada. Mas no México, nós vamos ver na sequência, existe uma quantidade muito grande de pessoas mortas e desaparecidas, principalmente nas últimas décadas, quantidade acima de 100 mil desaparecidos no México nas últimas décadas, e portanto passou a existir no México também uma série de associações na sociedade civil de busca por esses desaparecidos. A pressão da sociedade civil, a partir de denúncias relacionadas ao Rancho Izaguirre, levou as autoridades a novas investigações no campo. O que aconteceu no dia 5 de março? Descoberta de restos humanos no Rancho Izaguirre, agora em março de 2025, segundo o jornal La Jornada.
Isto suscitou uma polêmica dentro do México. Qual foi a polêmica? Vejam a manchete do Infobay, né? Teotitlán, esta é a cidade em Jalisco, onde um crematório clandestino estava localizado no Rancho Izaguirre. Um crematório clandestino, diz o meio de imprensa. Agora, se há uma infraestrutura de crematório, há então uma infraestrutura pensada, há uma racionalização de assassinato e desaparecimento dos restos das pessoas. Isso remete à ideia de campo de extermínio, o que suscitou uma polêmica. Trata-se de um Rancho Izaguirre, que é ou não é um campo de extermínio. Bem, veio o jornal La Jornada na sequência dizendo não há evidência de crematórios da fazenda Izaguirre em Teotitlán. Então isso remete a uma questão semântica, tem crematório ou não? Qual é o significado do crematório? Mas a uma questão político-ideológica, porque houve quem passasse a estabelecer a ideia de campos de extermínio, mas não tem como a gente pensar em campo de extermínio sem pensar em dois: a Alemanha nazista e os campos de concentração, campos de extermínio. E daí houve quem fizesse mais uma terceira analogia, a ideia do Rancho Izaguirre ser um rancho análogo ao que aconteceu em Auschwitz na Segunda Guerra Mundial. Agora vejam, será que o Rancho Izaguirre é Auschwitz do México? É claro que não, é claro que não. Será que não há fornos crematórios? Será que as pessoas não foram queimadas? É claro que foram. Isso é um expediente usual do crime organizado mexicano. A gente sabe que não é exclusivo do crime organizado mexicano, mas não é uma política sistemática de morte. Trata-se de uma forma dantesca de eliminação de restos de opositores, de pessoas que precisaram ser mortas na visão do crime organizado. Então é um pouquinho da manchete do Infobay, é um pouquinho da manchete do La Jornada. Não é um campo de extermínio. Havia sim práticas de desaparecimento dessas pessoas através do fogo, através da cremação no Rancho Izaguirre. A gente vai ver até o final do vídeo como isto não é inusual no México e aqui no Brasil sabemos também não. Continuando, entretanto, com a nossa linha do tempo, em 12 de março de 2025 houve a nacionalização das investigações do Rancho Izaguirre. E por quê? Porque havia uma pressão crescente em relação às autoridades locais, ao policiamento local, que identificou o rancho em setembro de 2024, mas não identificou os restos mortais, não identificou as relações com o crime organizado, e isto remete a um problema no México, e a gente sabe, é um problema aqui no Brasil também, o problema da corrupção, da submissão e da corrupção das autoridades policiais regionais, locais, em relação ao crime organizado. O crime organizado tem força frente a essas autoridades e, portanto, essas autoridades não investigam. Essas autoridades não apenas são fracas frente ao crime organizado do ponto de vista financeiro, do ponto de vista armado, do ponto de vista institucional, como elas também acabam em conluio com o crime organizado. E daí, dado o relevo do episódio do Rancho Izaguirre, então essa investigação passou a ficar a cargo da Procuradoria-Geral da República lá do México. Avançando para 25 de março de 2025, o rancho passa a ser identificado como um campo de treinamento. Lembra da nossa polêmica anterior? É um campo de extermínio ou não? E havia quem falasse que era Auschwitz do México. Um exagero, uma precária analogia histórica, tá certo? E agora, segundo a Reuters, não. O campo seria um campo de treinamento para os cartéis e não campo de extermínio. Isso não diminui o caráter bizarro deste campo de extermínio. E por quê? Qual é a ideia de um campo de treinamento? Eu coloquei aqui para vocês, ação do cartel Jalisco Nova Geração. Recrutamento forçado, pessoas que são sequestradas e obrigadas a integrar o cartel. Então há sequestros recorrentes e sistemáticos de jovens no México que são levados para esses campos de treinamento. E daí o que acontece nesses campos de treinamento? Preparo armado e tático, e se a pessoa não consegue treinar, não consegue terminar o treinamento? E se a pessoa é uma dissidente, a pessoa não quer continuar o treinamento, a pessoa foi sequestrada, mas ela não quer aquela vida para si, então ela é morta e é queimada.
Então é isso que acontece, é isso que supostamente acontecia no Rancho Izaguirre. E ainda mais, para que isso? Porque assim o crime organizado, e nesse caso o cartel Nova Geração de Jalisco, ele tem uma fábrica de produção de sicários, de mercenários. Então isso é produzido em quantidade para atender as demandas do crime organizado. Mais ainda, há um episódio de horror, há episódios de horror inerentes, a sequestro das pessoas, né, a morte, a cremação das pessoas. Tudo isso é feito de uma maneira, vamos dizer, semi-pública, né, dentro de um contexto que está dado literalmente a céu aberto. E daí a ideia de mostrar força à sociedade, mostrar força, né, às autoridades de que o crime organizado pode fazer tudo isso em uma lógica de terror que reforça o poder do crime organizado. Não fosse tudo isso já bastante bizarro, nós colocamos mais uma camada na nossa análise do episódio do Rancho Izaguirre na ligação com o crime organizado do México. No dia 31 de março de 2025 foi feita uma homenagem a El Mencho, né, uma das lideranças do cartel Jalisco Nova Geração, né, em um concerto, em uma apresentação musical. Vejam a manchete do El País. Indignação no México por tributo de drogas a El Mencho em show em Guadalajara. Guadalajara é uma grande cidade mexicana, né? Guadalajara fica a 60 quilômetros de Teotihuacan. Vamos imaginar que o Rancho Izaguirre fosse em Jundiaí, né? E daí a liderança do crime organizado, né, que era responsável por este rancho de morte, é homenageada em um show em São Paulo, alguns dias depois. Né? É realmente bastante inusitado. Né? E por que isso acontece? Porque há no México uma complexa narcocultura na atualidade. Uma narcocultura, uma cultura ligada aos cartéis da droga, aos cartéis criminosos no México. Essa narcocultura envolve promoção de eventos, filmes, pintura, gênero musical, os narcocorridos, né? É um gênero musical típico mexicano que faz em algumas músicas apologia à violência, em algumas músicas também há apologia a traficantes, a criminosos. E daí nós temos então essa dita narcocultura no México. Essa narcocultura é complexa. Eu destaquei aqui para vocês, ela está ligada a pessoas mais jovens, com promessa de emprego, com ostentação ligada a pessoas criminosas, para jovens que não têm perspectiva de vida em um país que tem condições socioeconômicas mais ou menos precárias, como as do Brasil, em um contexto neoliberal que tolhe, que corta as possibilidades de inclusão social de pessoas mais pobres, de pessoas descendentes de indígenas, no caso do México, onde a gente tem um preconceito mais acentuado contra indígenas, e assim por diante. Nessa perspectiva, entretanto, nós teríamos apenas jovenzinhos bobinhos que são engolfados pela ideia da narcocultura, não é? Da divulgação cultural dos cartéis, mas é um pouco mais complexo do que isso, porque eu retomo o slide anterior: recrutamento forçado, sequestro de jovens para atividades criminosas e o medo de se opor a esses grupos. É o que a gente tem, por exemplo, nas periferias pobres de grandes cidades brasileiras, que são controladas pelo crime organizado. Qual é a possibilidade de inclusão e ascensão social para jovens nessas periferias do Rio de Janeiro e de São Paulo? Uma das formas de inclusão e ascensão é através do crime organizado. E se a pessoa não quiser? E se a pessoa resistir a isso? Então ela e a família podem ser objeto de todo tipo de pressão, de todo tipo de violência desses grupos em áreas nas quais o Estado não consegue atuar adequadamente. No caso do México, a gente tem uma inflação desses problemas que estão dados aqui no Brasil já de uma maneira tão grave. Esta inflação é evidenciada, entre outros, através desses números que eu deixei em aberto no começo da nossa apresentação. Desaparecidos no México, 126 mil desde 2026. Homicídios registrados anualmente, 35.700 em 2023. Notem bem, a quantidade de homicídios no México é levemente menor do que aqui no Brasil, mas a quantidade de pessoas desaparecidas é muito, muito maior, fazendo com que nós tenhamos uma evidenciação aparente de muito maior violência
lá no México do que aqui no Brasil. E como corrigir esses problemas da dita narcocultura, que não deixa de ser um fator impulsionador do crime organizado no território mexicano, nos territórios mexicanos? Bom, há quem tenha a opção de proibição, de proibição legal dessas manifestações da dita narcocultura, o que é uma tolice, é uma tolice em diferentes perspectivas. Uma delas já está dada aqui na minha fala inicial. Como é que nós denominamos esse fenômeno no México, se não narcocultura? É a ideia do idioma sendo utilizado como um recurso de veiculação de uma ideia que pode ser positiva ou negativa em diferentes contextos ou para diferentes grupos na sociedade. É a ideia de não haver neutralidade. Quando se coloca esse prefixo produzindo diferentes neologismos, narcocultura, narcoviolência, narcopolicial, narcopolítica, então isso está colocando uma posição destacada para esses cartéis do crime. Esta questão já faz parte da chamada narcocultura. E alguém será que vai proibir de se colocar esse prefixo? Não, isso não se proíbe, né? Então o jornal, o meio de imprensa pode colocar narcocultura à vontade, isso me parece óbvio. Mas aí vem a expressão musical enraizada em populações jovens, mais pobres, excluídas, e daí vem a turminha de classe média urbana fazer a proibição dessas manifestações culturais, como se isso fosse resolver o problema. A gente tem algo parecido aqui no Brasil. A gente tem o funk e o rap sendo pressionados por setores conservadores, normalmente de rendas médias e altas, das cidades brasileiras, que se desdobra em um contexto de tendência de pressão institucional e legal, como a gente está vendo aqui na manchete do G1, no artigo do G1, o artigo do Mauro Ferreira, e ele diz: culpar e tentar tirar de cena artistas do funk e do rap, como o Oruan, é ação tão condenável quanto a apologia ao crime. Então ele está dizendo, a apologia ao crime é condenável, e sim, me parece condenável. Há que se entender o que é esta apologia ao crime, né, para nós entendermos isso como uma manifestação de problemas da sociedade. Agora, proibir, isso não vai resolver absolutamente nada o problema. Da mesma forma, aparece a manchete do UOL: ofensiva contra funk com apologia ao crime chega a 12 capitais e ao Congresso do Brasil com uma lei anti-Oruan, tá certo? E vejam nessa reportagem do UOL o que nos diz Danilo Sinrotti, que é doutor em Direito pela USP. Diz ele: é inconstitucional você previamente deixar de contratar um artista com a suposição de que uma ou outra música dele pode fazer apologia ao crime. E por que ele diz isso? Porque isso seria censura prévia. Então eu não contrato você porque supostamente as suas músicas farão apologia ao crime. Isso é censura prévia. Isso é proibido constitucionalmente aqui no Brasil. Então não é solução no Brasil, não é solução lá no México. É, na verdade, mais uma manifestação de patologias sociais, insisto, de uma elite branca, uma elite razoavelmente endinheirada, que exerce pressão de uma maneira inadequada sobre setores ligados ao crime. O crime não é bem-vindo, mas há que se entender as raízes dessa atividade criminosa para se combater as raízes, não as consequências, não as vítimas dessa sociedade dantesca. Mas os problemas no México ganham ainda uma outra dimensão. O México é uma rota de migração de eventuais indocumentados para o território dos Estados Unidos. São os imigrantes latino-americanos que se afunilam no território mexicano em direção aos Estados Unidos. E aqui nós temos os dois mapinhas. O mapinha maior está mostrando algumas das principais rotas de imigrantes em direção aos Estados Unidos passando pelo território mexicano. E o nosso mapinha anterior, dos cartéis criminosos do México, aí que aparece mais um problema. Esses cartéis criminosos controlam o trânsito das pessoas migrantes pelo território mexicano, vão extorquir essas pessoas que já estão num sofrimento atroz em processo migratório desde regiões da América Latina. Mas muitas dessas pessoas não chegam ao seu destino, muitas dessas pessoas são mortas. Aqui está uma manchete do La Jornada novamente, mas lá de 2011, em referência ao cartel Los Zetas, que não existe mais, né? Ele foi
ele foi tomado pelo cartel do Golfo e pelos cartéis do Nordeste, na fronteira com os Estados Unidos. Mas na época ele ainda era razoavelmente atuante. Em 2011, os Zetas executaram 72 imigrantes pelas costas. Eles não puderam pagar o resgate. E o que mais? Os centro-americanos e sul-americanos que viajavam em grupo quando os assassinos os interceptaram e eles se recusaram a participar do cartel. Como nós começamos a nossa apresentação, como a gente viu os desdobramentos do rancho Izaguirre, são pessoas que são presas e são levadas para trabalharem para o crime organizado. Se elas não aceitam isso, elas são mortas e os seus corpos são carbonizados. Isso acontece agora no rancho Izaguirre, em 2024, em Teotitlán? Não, isso acontece há anos, há décadas lá no México, como resultado dessa, como eu disse no começo, patética e assassina guerra às drogas. Temos ainda mais, olha só, manchete de 13 de maio de 2012 da BBC. Bilhete encontrado com 49 corpos afirma que cartel Los Zetas é responsável por mortes. Eles etiquetaram os mortos para que todos soubessem que foi o Los Zetas que fez esses assassinatos de 49 pessoas. Lembra da ideia de demonstração de força? Então não é um crime e feito às escondidas, é um crime e feito de maneira clara, de maneira objetiva, réu confesso, tá certo? Pelo cartel Los Zetas. E ainda na reportagem de 1º de setembro de 2019, também da BBC News Brasil, os campos de, novamente, extermínio, usados por cartéis mexicanos para fazer desaparecer centenas de pessoas. Então lembra da nossa polêmica inicial? É Auschwitz? Izaguirre é Auschwitz do México? É claro que não, é claro que não. É um campo de extermínio, no sentido de que a gente tem a sistematização das mortes das pessoas? Podemos caracterizar dessa forma, segundo a manchete dessa reportagem. E olha só esse depoimento na reportagem. Depoimento de Garcia Rodrigues. Praticamente todos os vizinhos sabiam, mas não disseram nada, disse ela. Um medo que ajuda criminosos. Isso faz com que eles não falem e enquanto sofremos, que eles não falem e enquanto sofremos. Se soubéssemos a tempo, poderia não ter acontecido essas mortes da reportagem. Trata-se, portanto, de um problema que se tornou mais evidente no cenário internacional mundial. Agora, em 2025, o rancho Izaguirre e a cremação de pessoas pelo crime organizado neste campo, mas é um problema que ocorre no México há tempos, é um problema de alta complexidade, está enraizado institucionalmente. As autoridades mexicanas que estão em conluio com o crime organizado ou que são submissas, fracas diante do crime organizado. É enraizado ainda mais profundamente em uma narcocultura mexicana que acaba seduzindo principalmente as populações mais jovens do México, que encontra essa resposta tosca de proibição por setores de classe média, classe alta de renda, setores conservadores. E ainda se desdobra nos fluxos migratórios latino-americanos para os Estados Unidos que passam pelo território mexicano. Era isso para hoje, nosso videozinho sobre o rancho Izaguirre e os problemas do crime organizado lá no México. Quem tiver alguma dúvida, alguma crítica, já sabe, é só me encontrar a qualquer tempo aqui nas redes sociais. Abraços para todas e todos e boa sorte.